Bem-vindos ao primeiro encontro de Charles Taylor e as Fontes do Self. E o livro é bem pequenininho, bem curtinho, então acho que vai demorar pouco para acabar ele. Hoje a gente vai discutir o comecinho, primeira página, number one, e a gente vai conversar sobre. Bem-vindos. É isso aí, tá aqui, ó, o texto, e aí a gente vai conversar. Acho que a gente pode ler. Vou pedir para alguém ler, alguém que tem uma voz bonita ler. E aí a gente vai conversando sobre. O que vocês acham? O objetivo é tretar o máximo possível, né? Oi? O objetivo é tretar o máximo possível e todo mundo sair traumatizado, né? Isso, é ter o máximo de briga possível e ofender a identidade pessoal, se você puder. Se você não puder, só bons xingamentos pra gente anotar no caderninho. Mas eu acho que é legal a gente ler para poder saber, em vez de tipo, todo mundo, assim, quase todo mundo tá meio lido, mas só para a gente entender como é que vai ser o funcionamento do negócio, né? Então acho importante ler. E aí a ideia é a gente falar do 1.1 e 1.2, mas se for mais para frente a gente vai, se a gente quiser caminhar. Eu sou lenta, eu sou muito lenta, sou chata, então, mas eu não sou dona de nada. Eu só sou teimosa, então. Certo, alguém quer ler? Quem quer ler? Ninguém quer ler, eu vou eleger. Se ninguém se eleger, eu vou eleger alguém para ler. Ninguém vai se eleger para ler. Aê, pronto. Identidade ou bem. 1. Estruturas inescapáveis. Quero explorar várias facetas do que chamarei de identidade moderna, para dar uma boa primeira aproximação do que significa. Seria dizer que envolve traçar várias vértices da nossa noção moderna do que é ser um agente humano, uma pessoa ou um self. Mas prosseguir com essa investigação logo mostra que você não pode ficar muito claro sobre isso sem entender melhor como nossas imagens do bem evoluíram. A individualidade e o bem, ou de outra forma, a individualidade e a moralidade, tornam-se temas inextricavelmente entrelaçados. Pode ler mais o próximo parágrafo? Tá. E a gente já começa. Nessa primeira parte, quero dizer algo sobre essa conexão. Antes, nas partes 2 e 5, mergulhando na história e análise da identidade moderna. Mas outro obstáculo surge no caminho até mesmo dessa tarefa preliminar. Grande parte da filosofia moral contemporânea, particularmente, mas não apenas no mundo e língua inglesa, deu um foco tão estreito à moralidade que algumas das conexões cruciais que desejo traçar aqui são incompreensíveis em seus termos. Essa filosofia moral tem de se concentrar no que é certo fazer e não no que é bom ser, na definição do conteúdo da obrigação, e não na natureza de boa vida. E não há espaço conceitual deixado para uma noção do bem como objeto de nosso amor ou lealdade, ou, como Iris Murdoch o retratou em seu trabalho como foco privilegiado da atenção ou vontade. Essa filosofia credenciou uma visão limitada e truncada da moralidade em sentido estrito, bem como de toda a gama de questões envolvidas na tentativa de viver a melhor vida possível. E isso não apenas dos filósofos profissionais, mas com um público mais amplo. Eu adorei isso aqui, filósofo profissional. Também o que é isso até... Na hora que eu li isso, eu falei, sim, isso, Taylor. Por isso que você é o bichão, mano. Filósofo profissional, é isso aí, é o que eu sou. Certificada. Eu sou um amador. Isso aí, por exemplo, você ama a filosofia, eu não. Filósofo profissional é aquele que é profissionalmente mala.
Então, vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Eu marquei aqui algumas coisas que eu achei importante, né? Colocar aqui as anotações que eu fiz, né, no meu próprio. Foda-se. Filósofo profissional é sofista, viu? E quem disse que a seita do Sócrates é que tá certa? A gente está combatendo isso aí, eu e o Foucault. Mas assim, para não entrar nessa discussão sobre. Eu acho que sofista não é tão ruim assim, não, viu? Eu não consigo diferenciar muito bem o que é sofista e o que é filósofo. Deixa os caras, velho. Oi? Deixa os caras, velho. Deixa o Protágoras lá quieto, meu. Que isso? Certo. Então, aqui, essa primeira parte que ele está falando, que eu entendi na minha limitação, primeiro parágrafo ele está dizendo para que ele veio, né? Então, vai falar sobre identidade moderna, que é se ele está chamando de identidade moderna, existe uma identidade não moderna. E aí, então, isso já é alguma coisa, né? Que a gente estava falando sobre relativismo ou não. Se você está chamando de identidade moderna, é porque alguma coisa mudou, então ela não é absoluta, né? A identidade. E aí ele vai entender o que é esse agente humano. Eu tô com outra tradução, todo mundo, né, tá com essa outra tradução, então é bom que a gente vai comparando. Eu também peguei em inglês. Se der algum choque, a gente não entendeu o que é o que, a gente também abre em inglês. Certo, e aí esse primeiro parágrafo ele está falando sobre como as nossas imagens, e nesse outro livro ele chama de representações, que aqui isso já é um problema, né? Eu vou colocar aqui, ó, do lado, só para a gente saber que depois a gente pode até ver na outra, no original, ver que nome que ele tá usando. Se vocês quiserem ser muito chatos, mas representação é melhor do que imagem. Mas a gente precisa ver o que é. Como as nossas imagens ou representações evoluíram. Então, existe também, ele fala evolved no texto. E é isso que já é um problema para mim aqui. Mas, enfim. E a gente vai falar sobre individualidade. Então, identidade está necessariamente ligada com moralidade, ou seja, com noção de bem e de mal. E não tem como falar de identidade sem falar sobre moralidade, é isso que ele está dizendo, certo? Alguém quer falar alguma coisa desse primeiro capítulo aí? Não? De boa, tá bom. Nossa, passei incólume, certo? Aí, no segundo parágrafo, ele vai falar, né, o que ele vai fazer, vai falar da história e da análise da identidade moderna. Aqui cabe alguma coisa para a gente conversar, porque o problema já na primeira parte aqui, nessa primeira frase aqui, é chamar de identidade. Ou é chamar de moderno. O que é moderno? Você está falando de qual época? Na filosofia, moderno é de 1600 a 1800. Meu final de 1800, né? Aí depois fica contemporâneo. E eu não sei mesmo, porque eu até perguntei para o ChatGPT não me respondeu bem, porque mais para frente ele vai usar contemporâneo. E aí parece que ele está falando contemporâneo e moderno como a mesma coisa. Então, eu não sei se ele está usando aquela noção tipo do século XX, do começo do século XX, sobre modernidade, ou seja, ou se ele está falando que a identidade moderna é alguma coisa que começa ali no 1600, que ele vai pegar Agostinho, etc., para depois falar que isso é o que a gente tem hoje. Esse já é um problema que eu não sei mesmo. Eu fui perguntar. Pode falar, Gui.
Então, né, eu não estou falando só em termos filosóficos, mas históricos, né? Tem Isso. um historiador chamado Peter Burker, que ele vai falar sobre Deixa eu escrever. Deixa eu escrever aqui. Peter Burker. Se eu não me engano, é isso, porque eu estudei, foi na graduação, então eu não lembro bem. O Guilherme fez história, ele fez faculdade de história, agora ele está no mestrado em filosofia. Então, assim, Então, ele vai Peter trazer Burker, várias. É Burke? Peter Burke. Burker. Ele Burke. vai falar o seguinte: ele vai falar que durante a Idade Média, não haveria a possibilidade de construção da identidade, porque você já nasce em castas, né? Ou seja, você nasce nobre, ou você vai para a igreja, vira lá um padre, alguém lá da. Eu esqueci o nome, desculpa. E aí, depois, com as cruzadas, com a ascensão da burguesia, há a possibilidade desse rompimento, né, dessa sociedade de castas, né? É onde que você tem a possibilidade de construir a si mesmo. Então, eu acredito que esse recorte, eu não sei se eu estou sendo muito claro aqui na minha exposição, mas eu acho que esse recorte de modernidade é essa possibilidade do sujeito se autoconstituir sem ser limitados por castas ou condições de nascimentos, né? Ter a possibilidade de construção de alguma forma da sua identidade sem esse viés religioso extremamente forte. Não sei, é como que eu interpreto, pelo menos. Você está entendendo moderno como alguma coisa não medieval, tipo, moderno como um não medieval. Então, assim, não. É porque, assim, na história, a conceituação de medieval é meio complexa, né? Porque, por exemplo, a gente vai delimitar Idade Média até depois, assim, porque não dá para falar, né? É muito complexo essa delimitação. Mas eu falo a possibilidade da pessoa se constituir fora de castas específicas, né? Fora assim, você nasceu camponês, você vai ser camponês pro resto da vida. É uma condição pré-determinada pela sociedade, né? Então, eu acho que o moderno... De mobilidade social, você diz, né? Isso. Então, eu acho que o moderno dele é essa estrutura que não é tão sólida, rígida em relação ao sujeito, né? Que permite ele se autoconstituir. O que vocês acham? Eu estou no capítulo 3, eu acho que ele fala do século XVIII ou XIX, mas ele não delimitou até agora. Tipo, até o capítulo 3 ele não falou, eu estou falando de modernidade e isso significa isso, saca? Eu acho que ele não vai definir. Dá o spoiler. Oi? Ele vai Deu dar spoiler. Ai, Luciano, sabe? Não, mas eu gostei que o Luciano clarificou, porque essa visão, por exemplo, de quando a sociedade passou a ser estratificada de forma diferente e não em casta, por exemplo, é uma visão que eu acho que é pouco consistente, né? Mesmo no Ocidente. E aí, se você pegar outros países, assim, outros contextos e tal, aí é que não se sustenta, né? E assim, o que o Gui falou a gente pode até entender, quer dizer, é um fato. Existe mais mobilidade depois de um certo momento, né, na Europa. Não, eu acho uma boa mas, ao mesmo alocação. tempo, a gente faz mais marketing de que existe essa flexibilidade toda do que é a realidade, né? Assim. Justo. Porque não é tão verdade. É verdade, sim, mas não é tão verdade assim que a gente, nossa, você se. E acho que é mais ou menos o que o Taylor vai criticar também, nessa concepção de identidade moderna, de que a gente tá na impressão de que a gente. De que a gente meio que elege a nossa identidade, que ela é formada individualmente, né? E que tem coisas objetivas. Externas, né? É que ele fala um pouco do Kant, fala um pouco do Nietzsche, acho que do Hume. Ele está pegando mais essa como referência, tipo, a morte de Deus, ou desencantamento, esse tipo de coisa, saca? Acho que é mais consolidação já da Revolução Industrial, Revolução Científica. Sim. Então é um moderno histórico, não um moderno filosófico, né? Eu acho que sim. Tá. Que é o que a gente na filosofia chama de contemporâneo.
Porque é confuso para mim. Se eu tô lendo um livro de filosofia, ele fala moderno, eu imagino Descartes, eu não imagino, entendeu? Tipo, eu tava falando a filosofia moderna, para mim, eu tô pensando no Adam Smith, sabe? Eu não tô pensando em Walter Benjamin. Bom, aí esse segundo capítulo, ele vai falar dessa, o que é essa parte aqui da Iris Murdoch, para mim, eu fiquei com dificuldade de entender. Então, porque eu tenho dificuldade mesmo com coisas que não são relativistas morais, então demora para eu, né? Então ele está falando aqui que a gente tem essa aí, ó, boa parte da filosofia moral contemporânea, então ele está chamando de filosofia moral contemporânea e está falando de identidade moderna. Por isso que eu não sei se se ele está falando de filosofia contemporânea e identidade moderna como identidade moderna no sentido histórico e filosofia moral contemporânea no que ele vai analisar, né? Ou se ele está fazendo essa discussão mesmo, não sei. Vamos lá. E aí ele vai falar que a filosofia moral contemporânea aborda a moralidade de uma forma estreita, né? E que a filosofia moral se concentrou mais em deontologia, no que é o certo a se fazer, do que na virtude, do que é bom ser, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Mas acho que não é só deontologia, não. Se você for pensar em termos de consequencialismo, por exemplo, também seria o que fazer, né? Mas consequencialismo é deontológico, não é? Ou não? Não, o deontológico seria mais Kant, né? Tipo, não a partir do Kant, mas tipo assim, o estereótipo é Kant. Consequencialismo, utilitarismo é mais... Nem lembro o nome. Stuart Mill? Não. Pera, consequencialismo é utilitarismo, é virtuosidade. É o que é bom ser, né? Ética... O certo a se fazer é imperativo categórico. Isso, aí seria mais o deontológico, né? Mas é porque, para mim, certo a se fazer é deontológico. Aí você vem e fala, não, mas o Gui falou um outro termo, eu esqueci já o que era, que você falou lá no grupo, quando você mandou mensagem, você falou que os filósofos têm internalista e externalista, era isso? Aí eu pensei, tá, um é deontológico, outro é virtuoso. Tipo, para mim, no final, é um monte de palavra que fala a mesma coisa. O certo a fazer é virtuoso. Ou é deontológico, é imperativo categórico, é aquilo que tá na regra, e o bom ser, ou Viver bem, né? bom ser é virtuosidade, é reta razão, é escolha equilibrada, né? Consequencialismo. Eu não sei, eu vejo tudo do mesmo jeito, mas é porque não dá para generalizar também, né? Mas é porque se a gente parte de um geralzão, a gente entende que tem essas duas posturas, né? E esse foi o trecho até que eu coloquei no grupo, né? Oi? Eu coloquei no grupo também esse trecho que eu chamo muita atenção também. Muito mesmo. Bom, tá. E aí ele fala aqui que tem que a gente está falando sobre obrigação e não o bem viver, né? E aí que a gente, né, perde a noção do bem como objeto do nosso amor ou lealdade, ou como foco privilegiado de atenção ou vontade. E aí, eu não sei o que é atenção ou vontade, mas assim, o bem... Para mim, isso remete à ética spinoziana, essa coisa do amor,
à vontade, assim, né? Que seria uma ideia. Eu acho Spinoza muito alinhado com os epicuristas, inclusive, né? Essa ideia a, de que a ética é buscar agir por um prazer intrínseco de fazer o bem e buscar o bem, e, enfim. Mas aí esse buscar o bem, fazer o bem é o quê? Porque Para Spinoza está muito ligado a como a natureza funciona. aí é Então naturalismo. é bem É o que ele naturalismo. vai descer o cacete aqui também, né? Ele desce o Eu cacete no sei, mais naturalismo. spoiler. É. Não, mas o Vim que eu tô sem, pensando é que, sem... assim, a conversa ética é complicada porque você pode falar que o certo a se fazer é o bem e bem viver é o bem, entendeu? E aí o que ele está criticando é que a gente fica relativista, dizendo que a gente não sabe o que, que é, quando na verdade ele está dizendo que a gente sabe o que, que é. E o que ele quer resgatar é a noção do bem como objeto de amor ou lealdade, ou privilegiar a vontade e a atenção. Então, o que, que eu entendo? Eu entendo que é a capacidade de ver o mundo e os outros com atenção. O bem faz sair o sujeito de si mesmo e ver melhor o mundo, para além de si, sabe? Assim, você sai do seu eu e vai ver o outro. E aí é essa. Mas aí quando ele fala vontade, eu fico confusa, porque vontade é individual, né? E aí eu não sei se ele tá falando. Que vontade é essa que ele tá falando também? Acho que é uma vontade nietzschiana, uma vontade schopenhaueriana? Que vontade A é? vontade nietzschiana, acho que é a mesma do budismo, né, também. Uma coisa do divino, assim, uma coisa de propósito, de voluntas. Não entendi, não sei, me fala mais disso. Deixa eu pensar. Eu tenho que abrir uma janela ali, porque senão eu vou morrer de calor, eu tenho que fechar por conta dos gatos. Eu preciso mijar. Eu tô aqui assim, sambando na cadeira. Deixa eu mijar e aí pegar mais água pra eu ficar eternamente mijando. Tá, então deixa eu abrir minha janela, peraí. Deixa eu fumar. Pronto, voltei. Nem lavei a mão, pra poder não deixar vocês esperando muito. Bom, mano, acho que o que ele está falando aqui é mais a ver noção de ética antiga, vai dos gregos, por exemplo, que era mais ética das virtudes, era mais sobre como viver bem. Já Sim. a ética moderna é mais voltada para a ação, do tipo de, tá, qual que é a coisa para certa se fazer aqui? Entendi. Como se, tipo, a virtude fosse um bem dado, né? Tipo, a justiça, o bem, o belo, o certo, o justo, o verdadeiro, tipo, são características externas, né?
Isso. É que aí você pega assim, vai, a ética moderna é bastante o dilema do bonde. É que aí você fica pesando qual que é o menos pior, ou qual que é o melhor, e por aí vai, saca? Entendi. Acho que agora eu entendi. Porque quando ele fala, ele está falando então que a gente, que o nosso foco tem que ser privilegiar ou dar mais atenção àquilo que é virtuoso e não aquilo que é útil a ser feito, aquilo que é o certo a se fazer, que seja. Aqui, nessa parte, é isso que ele está falando. Tipo, tentar levar uma vida boa. Eu entendi mais ou menos como o Luciano resumiu agora, que seria como um valor extrínseco e estabelecido, do que você falou também, o belo, o bom e o justo, uma noção parecida com a de virtude, versus isso seria o certo a fazer, e não focar no que é bom ser ali no contexto, né, daquela comunidade, daquele entorno. Tá. Beleza. Aí, o segundo parágrafo, você pode ler, Aline? Grande parte do meu esforço na parte 1 será direcionado para ampliar nossa gama de descrições morais legítimas e, em alguns casos, recuperar modos de pensamento e descrição que foram erroneamente considerados problemáticos. Em particular, o que quero expor e examinar são as linguagens de fundo mais ricas, nas quais estabelecemos a base e o ponto das obrigações morais que reconhecemos. De forma mais ampla, quero explorar o quadro de fundo de nossa natureza espiritual e situação que está por trás de algumas instituições morais e espirituais de nossos contemporâneos. Ao fazê-lo, também irei esclarecer o que é uma imagem de fundo e que papel ela desempenha em nossas vidas. Aqui é onde entra um importante elemento de recuperação, porque grande parte da filosofia contemporânea ignorou completamente essa dimensão de nossa consciência e crenças morais, e até pareceu descartá-la como confusa e irrelevante. Espero mostrar, ao contrário dessa atitude, o quão crucial ela é. Certo. Acho que dá para ler mais um parágrafo, né? Pode continuar. Falei no parágrafo anterior sobre nossas instituições morais e espirituais. Na verdade, quero considerar uma gama de pontos de vista um pouco mais amplo do que o que normalmente é descrito como moral. Além de nossas noções e reações sobre questões como justiça e respeito pela vida, bem-estar e dignidade de outras pessoas, também quero examinar nosso senso do que está por trás de nossa própria dignidade ou questões sobre o que torna nossas vidas significativas, ou cumprindo. Essas podem ser classificadas como questões morais, em alguma definição ampla, mas algumas estão muito preocupadas com o autorrespeito ou uma questão muito de nossas ideias para serem classificadas como questões morais no léxico da maioria das pessoas. Eles dizem respeito antes ao que faz a vida valer a pena. O que eles têm em comum com as questões morais e o que merece o vago termo espiritual é que todos envolvem o que chamei em outro lugar de avaliação forte. Aqui, ó. Isto é, O bichão, avaliação forte. bichão, chegou esse momento. Peraí, antes da gente continuar, então, voltando aqui, né? Grande parte do esforço dele, na parte 1, vai ser entender todas essas variações virtuosas de bem, né? Então, a gente vai entender essas descrições morais, né? E aí, entender o que são essas obrigações morais que a gente tem e o que são o que é o que são essas obrigações morais. É isso, né? Então, é isso. Certo. E aí é que ele fala que ele quer demonstrar como
Espero demonstrar em oposição a essa atitude como essa dimensão da nossa consciência e das crenças morais é importante. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ou manda ver? Manda ver? Certo. Aí ele vai falar das instituições morais e espirituais, que era o que você estava falando, que ele vai falar no capítulo 3, né? Que é onde você está lendo, né? Sobre a destituição espiritual do sujeito moderno. Concepções mais amplas do que é moral. Então, aqui os conceitos, né? Justiça, respeito pela vida, bem-estar, dignidade. E dignidade ou questões que tornam as vidas significativas, que é o bem-estar. Ou A impressão que eu tive é que, tipo assim, ele tá falando, tá, a gente não vai falar sobre moral só como costumes ou tão estreito, saca? Tipo, a gente vai ampliar um pouco, tipo, bastante, vai pro sentido nativo da coisa, quase. Pô, acho que é esse sentido. tipo, A avaliação forte, né? o que ele vai chamar de avaliação forte, né? Ele tem um livro inteiro sobre isso. Chama What is Human Agency? O que a agência Nossa, é forte humana. mesmo a avaliação. Oi? É forte mesmo a avaliação, que rendeu outro livro. Rendeu outro livro. Aí ele fala assim: se você quer saber o que é isso, leia meu texto. Leia esse outro livro. Na verdade, um texto dentro de um livro, né? Porque chama Human Agency and Language. E aí, dentro disso, ele vai explicar o que é autonomia, né? O que é agência. Que é um problema mesmo, né? Um problema filosófico, agência, assim, um grande problema. E aí ele fala que um bom teste do caráter forte de uma avaliação, no sentido que dou ao termo, é verificar se ela pode ser a base de atitudes de admiração e desprezo. Mas aí o que eu entendo é que você deu uma explicação para mim ontem sobre o que era avaliação forte, né, Lu? É que tem logo na sequência, né? Tipo, isto é, envolvem discriminações de certo ou errado, melhor ou pior, superiores ou inferiores, que não são validadas por nossos próprios desejos, intenções ou escolhas, mas são independentes deles e oferecem padrões pelos quais podem ser julgados. Portanto, embora não seja considerado um lapso moral o fato de eu estar vivendo uma vida que realmente não vale a pena ou não é gratificante, descrever-me nesses termos é, no entanto, condenar-me em nome de um padrão independente de meus próprios gostos e desejos, que devo reconhecer. Tá, então, mas isso aqui não é fácil de entender, assim, porque ele está falando que avaliação forte é aquilo que é distinguido de certo e errado, melhor ou pior, elevado ou não. É a mesma discussão, porque é a mesma coisa, né? Quando a gente está falando certo e errado, melhor ou pior, ou superior ou inferior, tudo isso significa a mesma coisa, positivo ou negativo, né? E que são validadas pelo sujeito interno, né? Tá falando que é independente, né? Aqui está escrito que não são, mas na minha edição está escrito que são. No meu também, que são validadas por nossos Não desejos. que não são. Eu não confio nessa daqui, não. No meu também está falando que são validadas por nossos desejos, inclinações ou escolhas, mas existem independentemente destes e oferecem padrões pelos quais podem ser julgados. Vou tirar aqui. Pode falar, Gui. Precisa ficar Eu não me recordo. levantando. Eu tinha lido num livro de metaética que eu estava trabalhando sobre as questões de avaliações fracas e fortes. Como que ele fala de identidade, né? Isso é uma hipótese, não é uma certeza. Como Quanto que tudo na vida, é, exceto a morte. como que quanto que eu assumo determinado tipo de identidade ou eu não vou conseguir formular exemplos agora, mas quando eu assumo uma identidade,
O gostosão, talvez. o gostosão da faculdade. Sabe? Eu sou Não, gostosão da faculdade, essa é a minha identidade. então, mas aí essa identidade teria que ser uma identidade, por exemplo, um professor, saca? Independente do que eu assumo essa identidade, independente das minhas inclinações, dos meus desejos, vai ter situações que eu vou ter que fazer, eu vou ser compelido ao dever, né? Porque, primeiro, né, eu tenho o desejo de ser docente, né? Tenho essa inclinação, só que nessa minha obrigação, esses desejos eles não vão poder, né, em alguns momentos, ser escutados. Eu vou ter que me comprometer com essa identidade, né? Então, por exemplo, eu sou professor, mas eu gosto de um determinado aluno. Ele é o favorito da sala, mas ele não consegue atingir média. Por mais que eu goste dele, eu tenho esse compromisso com a minha identidade de ter ali, de fazer com que ele perca a média. Que ele acerte, né? Isso, então Ou que assim, ele ao mesmo aprenda. isso envolve ao mesmo tempo os meus desejos, né? O desejo que me move a essa identidade, mas ao mesmo tempo esse desejo que me move a essa identidade me impõe diversos conteúdos normativos. Então eu não posso, dentro da minha própria identidade, agir conforme alguns desejos que eu tenho. Eu tenho que ser coerente com a minha identidade, né? Com o meu primeiro desejo. Ô Gui, me fala uma coisa, qual que seria a diferença de avaliação forte e avaliação fraca? Então, a avaliação fraca, se eu não me engano, eu procurei meu caderno, eu não achei o meu caderno, que eu tenho anotado nele. Mas a avaliação fraca, por exemplo, doar dinheiro para instituições de caridade é uma coisa boa. Só que, se eu não tiver dinheiro, vai ser uma coisa boa. Se eu estiver passando fome, vai ser alguma coisa boa. Então, por mais que seja bom, né, eu não vou ser, não vou ser obrigado a realizar essa ação. Porque vai ter várias relatividades ali no meio disto. Consegue perceber? É bem sutil essas diferenças. E eu confesso que eu fiquei lá vendo horas para tentar entender isso, mas pelo menos Nossa, que difícil isso. Eu acho isso muito difícil. Porque envolve psicologia moral. Como que um sujeito, como que um agente age diante de escolhas, né? Então a avaliação forte vai ser assim, o que eu tenho que fazer independente do que eu quero, porque eu assumi esse papel, saca? Pelo menos é a hipótese que eu tenho. Não estou falando como a verdade absoluta. A avaliação forte não fica próxima de do que ele está criticando, que é o certo a se fazer e não o bem viver? Então, Marci, eu acho que tem uma diferença sutil. Porque você não. Porque, de uma certa forma, você chama esse dever para você, sabe? Não é algo imposto. Você escolheu. Porque ele fala assim, ó, mas são independentes deles e oferecem padrões pelos quais podem ser julgados. Então, o padrão, não sei se é porque eu categorizo tudo na mesma bosta e eu caí no meu próprio erro de chamar tudo ou deontologia virtuosa. Mas, porque se você oferece padrão, para mim já está instituído o que é o dado, o que é o imperativo. Não necessariamente. Porque tipo, assim. Esses padrões são o que vai ser bom para viver? Porque depois ele vai falar aqui, né? Ele vai falar assim, ó. Acho que a gente está sendo muito materialista. Oi? Acho que a gente está sendo muito materialista aqui. A gente está muito indo para a materialidade, de tipo assim, não, você é professor, mas é o que ele job description, né? Mas eu acho que é o que ele está pedindo para ser feito. Tá. Ele quer sair do relativismo moral, né? Ele quer que a gente saia dessa relativização do que é bom ou ruim para o indivíduo e volte a falar
fazer avaliações fortes, ou seja, coisas A que parte- têm padrão e que não são subjetivas. Ó, por ele falar assim, Sim, isso me parece bem material mesmo. O que está me confundindo é que são validados por nossos próprios desejos, intenções e escolhas, mas são independentes. isso. Por isso que. Exatamente, é isso que me confunde também. Ó, perguntei pro chat GPT, tá? Que acho que qual que é a diferença de avaliação forte e fraca? Ele tá falando que a avaliação fraca refere-se a escolhas baseadas na preferência simples ou no cálculo de consequências. Tipo, o foco tá no que eu quero ou no que me agrada mais. É uma questão do que eu desejo. Exemplo, tá? Eu prefiro sorvete de chocolate a baunilha. Já a avaliação forte refere-se a escolhas baseadas em distinção qualitativa sobre a natureza dos desejos, ações ou formas de vida. O foco no valor ou na qualidade moral dos desejos é uma questão de como devo desejar e o que é digno. Envolve noções de bem e mal, dignidade, nobreza e honra. Eu acho que o exemplo do professor que você deu, Guilherme, é bom também nesse sentido, né? Porque se professor é visto como uma coisa nobre, boa, digna, justa, então tem esses padrões para que essa identidade seja julgada, para que essa identidade seja julgada, valida os desejos da pessoa de ser vista como esses padrões, né, que se estabelecem. Então, ser professor é bom, porque, né, professor tem um papel importante na sociedade, etc. Mas são independentes deles. Então, independentemente de como, sei lá, peraí, deixa eu ver se eu consigo formular essa frase. Essa parte do independente é impressionante, né? Tem a ver, assim, o que é um bom professor? Acho que dá para a gente avaliar em termos tipo disso, né? Não é só ser um professor, mas o que significa ser um bom ou um professor ruim? Alguém que a gente admira ou despreza enquanto professor? Eu acho que eu estava chegando num ponto. Ai, valeu, Luciano. Num ponto parecido com isso também, convergente com isso, que era, independentemente de como ele deseja que seja qualificada a identidade, a profissão, enfim, né, de professor, independentemente disso, desculpa, esses padrões vão existir independentemente de como ele deseja que o sejam. Tipo assim, beleza, vai validar os desejos dele, em alguma instância, mas não por isso vai se tornar o que ele deseja. Não, é independente, é tipo assim, é independente dos desejos dele. Eu concordo. Então, eu acho que o problema, eu fiquei confusa porque na minha edição tá dizendo que que são validados por nossos próprios desejos, mas são independentes. Eu fiquei, porra, mas aí o negócio que porra de avaliação é essa? Mas o original é que não são, which are not rendered valid by our own desires. Então a nossa tradução tá ruim e essa daqui que a gente pegou tá certa, que não são validados. Então a avaliação forte é mais simples agora, eu consegui entender, porque eu estava assim, é validado pelo meu desejo, mas é independente do desejo? Como assim? Aqui, peraí, eu acho que eu estava conseguindo separar, eu já estava viajando já. Então, não sei, porque em inglês fica, they involve discriminations of right or wrong, better or worse, higher or lower, which are not rendered valid by our own desires, inclinations, choices, but rather stand independent of these and offer standards by which they can be judged. Isso é mais fácil. Which are not rendered valid, não são validados por nossos desejos, inclinações ou escolhas, mas são independentes. Então, não são validados. Como que está em português? Tá que não são, também, né? São validados por nossos desejos, inclinações. Nesse livro aqui que eu tô, nesse aqui. Tá. O físico, né? Só que aqui, nesse aqui, tá que não são também, mas não são validados por nossos desejos, mas são independentes. Sim. Pode falar, Gui. Não, quem que levantou a mão? Foi você, né? Tem um outro, pode deixar que eu perdi o meu raciocínio aqui com o outro. Deixa o outro falar.
Quem que levantou a mão? Tem. Deixa eu ver, tô abrindo as mãozinhas. Eu que levantei a mão. Eu acho que essa questão assim, de não ser validado por nosso desejo é porque muitas vezes o que a gente quer também não é o que precisa ser feito, né? Eu acho que é isso que ele está falando. Nesse sentido, não é o que a gente quer, nossas intenções, mas é independente do que a gente quer, mas o que precisa ser feito. Eu acho que eu entendo desse jeito. É isso mesmo, Eu acho que é isso mesmo. exatamente. É isso. É que eu fiquei confusa porque na minha edição tá dizendo que não, que são validados. Eles comeram esse não aqui. E aí eu Mais fiquei, porra, mas nova. como que o É a, negócio pode ser e não ser ao mesmo tempo? qual a versão mais atual? É essa ou a que vocês têm? É que essa daqui eu achei na internet, e ela é bem diferente dessa daqui. Essa daqui, o Luciano acabou de comprar a dele também. Não teve revisão ainda, né? A sua é de Tá. quando, Lu? Deixa eu ver aqui como é. A minha é de 2011. E aí essa digital não tem. Dá um Ctrl F aí. Talvez. Oi? Dá um Ctrl F pra ver se tem o ano de edição. Não É sei. que eu tô Né? no Cami. Não, tá. Mas tudo bem, é isso. Por isso O que é meu, bom a gente ter várias edições da mesma coisa. o meu é de 2013, mas tá errado também. Tipo, tem esse. Pois é. Não sei o que comeram aqui e não viram. Mas ótimo, porque daí a gente. Porque eu tava muito confusa, mas como que o negócio pode ser validado pelo meu desejo e independente do meu desejo? Aí não dá certo. Eu Independente já do meu tava desejo, indo mas validado pelo meu pra desejo, essa porra é possibilidade. essa? Eu tava assim, nossa, que avaliação forte é um negócio subjetivo pra caramba, né? Nunca. Tipo, tá, então isso já é uma vitória, certo? Aí ele fala. Porque daí ele fala que o que vai ser julgado como um bem vivido vai ser essa avaliação forte, essa avaliação externa, né? Certo. Aí a gente continua. Nesse outro parágrafo. Quem que vai ler? Lê aí, Lu. Talvez o mais urgente e poderoso espanador de demandas. O que é um espanador de demandas? Puta que pariu. É que reconhecemos como moral diz respeito ao respeito pela vida, integridade e bem-estar, até mesmo florescente dos outros. Espanador de demandas. Esses são os que infringimos quando matamos ou mutilamos outras pessoas, roubamos suas propriedades, incutimos medo nelas e roubamos sua paz. Ou mesmo nos abstemos de ajudá-las quando estão em perigo. Espanador de demanda. Praticamente todos alimentam essas demandas e eles foram e são reconhecidamente em todas as sociedades humanas. É claro que o escopo da demanda do espanador varia notariamente. As sociedades anteriores e algumas atuais restringem a classe de beneficiários a membros da tribo ou raça e expulsam forasteiros, que são caça justa ou mesmo condenam o mal a uma perda definitiva desse status. Mas todos eles sentem essas demandas impostas a eles por algum grupo de pessoas, e para a maioria dos contemporâneos, essa classe é coincidente com a raça humana, e para os que acreditam nos direitos dos animais, pode ser mais ampla. Como a Aline. Ó, espanador de demandas. Acho que espalha demanda para todo lado, né? No nosso, no físico, tá dizendo talvez o mais urgente e poderoso Conjunto de exigências. conjunto de exigências. Espanador de demanda. Tá. Isso deve ser de Portugal, essa versão aí. Eu acho que é do Zé, viu? Mas ele pelo menos acertou em outra, que esse aqui teve 15 edições e ninguém nunca acertou colocar o não ali. Conjunto de exigências. E aí, em inglês, é um cluster of demands. Tipo, um conjunto de demandas, né? Conjunto Ou de exigências, como você colocou. Um conjunto de demandas. Deixar um pouquinho maior. E cá ele tá falando do imperativo atual, que seria o respeito à vida, integridade, bem-estar.
e até mesmo a prosperidade, não é fluorescente aí. Vida, integridade, bem-estar dos outros. Vou colocar vermelho agora. Você viu que eu tenho uma ordem, né? Vocês perceberam qual que ela é? A ordem é o caos. A ordem é que não há ordem. A ordem é que eu uso a cor que eu quiser na hora que eu quiser, entendeu? E aí isso é o mal. Não tem ordem. Eu Tá. tenho explanador de demandas. No espanador de demandas. Por que espanador? Eu acho Alguma que coisa- joga demanda pra todo lado, né? Não, tipo, Assim? que joga poeira pra Mas é o todo lado, né? conjunto, não é uma coisa que faz assim? Então, tá. Aí ele fala assim: quase todos sentem essas exigências que foram e não são, e são reconhecidas em todas as sociedades humanas. Você está dizendo que existe um Um rolê. consenso, Um rolê universal, de que sempre é a mesma coisa, né? Óbvio que tem uma variação entre essas pessoas, mas que geralmente o rolê é que a gente concorda em algumas coisas, né? Eu falei consenso e aí eu fiquei pensando, será que ele tá tentando descrever bom senso? Tipo assim, a ideia que Ele tá, a eu acho gente que não é chama de bom bom senso. senso. Eu acho que Não, eu que tô jogando isso aí. é bem, bem universal, entendeu? Eu acho que ele tá falando sobre universalidade. Ele quer achar alguns, não sei se é isso, tá? Mas eu acho que ele quer achar ele quer achar um conjunto de trecos, coisas éticas que são sempre, tipo, respeito. Pra mim, ele tinha achado já. Tava dizendo assim, não, esse aqui é um cagador de regra. Ah, Esse não, ele negócio pode até aqui. achar, mas a questão é se eu vou concordar com ele, se o Foucault vai concordar com ele. Não, Esse eu é tô o dizendo assim, ponto, né? se ele já chegou a essa conclusão de que o maior cagador de regra que tem esse aqui, espanador de demanda, é esse respeito à integridade, à vida, não sei o quê, que são princípios que a gente infringe quando a gente comete, sei lá, um Quando delito. a gente fala, pode falar. Então, mas eu acredito que essa questão da universalidade, né, principalmente respeito à vida, essas coisas é muito iluminista, né? Muito. Eu, Uhum. eu acredito que. E ele tem uma leitura, né, pelo que eu observei, uma leitura bem, bem avançada em Nietzsche, então eu acredito que ele não iria estar pensando nesses conceitos de uma forma universal. Eu acredito que ele perceba que há mudanças, a palavra continua a mesma, mas conforme muda o tempo histórico, vai ganhando novos significados. Então eu acredito que ele não esteja buscando uma certa universalidade nesse sentido, nesse aspecto. Mas vamos lembrar que ele tá criticando, né? Ele não tá defendendo. Aqui acho que ele não está nem criticando nem defendendo, ele está falando de talvez o mais urgente e poderoso conjunto de exigências que reconhecemos como morais, refira-se ao respeito à vida, etc. Então, acho que ele está só falando, tipo, tá, o que a gente reconhece como moral hoje? Tipo, é mais esse respeito ao outro e tal, sabe? Você está dizendo que ele está dizendo que o que a gente reconhece como avaliações fortes é respeito à vida, integridade, bem, é esse conjunto de nomes. E que quase todas as pessoas que a gente já viu nesses últimos tempos aí reconhecem esse conjunto como A verdade, né? como moral. E aí depois ele fala, quase todos sentem essas exigências que foram e são reconhecidas em todas as sociedades humanas. É que aí tá, o que inclui, o grupo que inclui nisso, o que a gente vai dar respeito, acho que diverge. Tipo, beleza, a gente pode categorizar outras pessoas como não sendo merecedoras e tal, mas, tipo, sempre tem... segundo ele, em todas as sociedades humanas, esse respeito é reconhecido como um dever moral, mais ou menos assim. Só que, mas isso também, de novo, é confuso, não é? Porque, tipo, como o Gui falou, ele não é
universalista, iluminista e existe ou platônico. Quer dizer, talvez ele seja platônico, Uhum. né? Talvez seja. Mas aí, se ele for platônico, ele tá falando de universalismo, entendeu? Idealismo. Não de idealismo, de factualismo, porque ele tá falando que é factual, porque as sociedades humanas todas vão sempre para esses conceitos, respeito à vida, integridade, bem-estar e prosperidade da alteridade. Então, Eu pensei em idealismo mais no sentido do ideal e não do, assim, mas não é idealizar, ideal. mas do ideal. Ponto, não é ideal. Porque não é uma concepção, é um fato no mundo, entendeu? Não é que eu concebo que nós devamos respeitar as Não, mas pessoas. eu não tô É que a falando do gente ideal quer como que utopia, não. Eu tô seja. falando do ideal como o melhor. Assim, como a gente usa ideal de forma mais coloquial mesmo. Foi nisso que eu tenho pensado, tipo, do bom, do belo, justo. Mas eu vou pegar ainda aí, não é isso. Pelo menos que eu entendi. A diferença entre o ideal é aquilo que você concebe como o que deve ser, é diferente do que aquilo que é e que é sempre demandado para ser. Faz sentido isso que eu falei? Faz sentido, Pareceu mas... muito tipo, o auge do filosofês, né? Não, faz sentido, mas o que eu quis dizer é que o universalismo, nesse sentido platônico, eu entenderia como essa visão de uma definição estabelecida do que é bom, o que é ruim. Tá. É porque o ideal é uma visão estabelecida que eu gostaria que fosse, Sim, é né? uma utopia. É. Tá, aí, continuando. Estamos falando aqui de. Eu vou ler aqui. Aí vocês leem aí, tá? Estamos falando aqui de. A gente não leu essa parte ainda, né? Não, ainda não. Aí ele chegou no Universais. Aí, ó. Estamos falando aqui de intuições morais incomumente profundas, potentes e universais. Pronto, ele é universalista aí, ó. Ele é universalista. Jacuz! Jacuz! É tal sua profundidade que somos tentados a pensar nelas como estando arraigadas no instinto, em contraste com outras reações morais que parecem mais uma consequência da criação e da educação. Parece haver uma compunção, Compulsão. não é compulsão, tá escrito compunção, de Gente, pulsar. vamos saber se isso é uma digitação. Uma palavra. Aqui tá escrito compulsão, mas no meu tá Que tá escrito correto. compunção. É que é estranho, né? Parece haver uma Profundo. compulsão natural inata de infligir morte ou ferimentos a outros. É Não, uma visão da punção de morte, né? Do pulsão, Uma não punção, pulsão, né? pulsão de morte. não faz... Compunction. Tá errado aí, é compunction. Agora, o que é uma compunção? Não é? Chocada. Sabia nem que essa palavra Eu existia. também não sei. Quem sabe? Quem conta pra nós? Proibição? Proibição, é isso? Pelo contexto, parece. Cadê? Compunção. Corre aqui, Aurélio. Siri? ChatGPT Não, Siri, é não. compunção. Apesar de haver Sentimento de cometido pesar. ação ou pecaminosa, manifestação desse pesar. Sentimento de pesar, de arrependimento por haver cometido uma ação, compungimento, pungimento. Manifestação desse sentimento por sinais externos, contrição. Eu vou copiar e vou colocar aqui, porque essa é uma palavra nova. Olá, bem-vinda à minha vida. Não te conheço, Mas já te que odeio. palavra estranha para depois vir assim, para vir seguida de natural e inata, de infligir a morte.
Né? Ai, Curioso. onde que eu coloco isso? Sentimento de pesar ou arrependimento. Ah, ok. Ok, por essa definição. Peraí. Número Assim, 1. vamos ver. Os números ficaram todos confusos, Ponto mas por cagado, essa né? o número 1, sentimento de pesar, de arrependimento por haver cometido uma má ação, compungimento, Compungimento ou pungimento. Ok. Aí, Manifestação desse sentimento por sinais externos, constrição eu ou vou colocar aqui contrição. embaixo, que é melhor. Ok. Eu acabei de ver que tem embaixo, aqui tem Tem um espaço. espacinho. Você puxa uma seta. Ou bota na mesma cor. Bota de... Não dá porque é pink. Não vai dar pra ler. Tá. Não dá pra botar a bordinha pink assim, não sei. Aqui. Dá. Diz que dá. Será que dá? Acho que não E sei. aí Porque ficaria correspondente na minha a cabeça. versão da cheap version, que não tem. Vou fazer um desenho, então. Vou fazer assim, ó. É uma setinha pink. Sentimento de pesar, de arrependimento por haver cometido uma ação. Tá. Arrependimento. Culpa Então. e vergonha. Culpa com arrependimento. Compulsão. Tá. Voltando. Culpa, constrangimento. Gente, aonde que eu tava? Parece haver uma culpa, arrependimento natural. Parece haver uma compunção natural, inata, diante do infligir a morte ou ferimentos a alguém, uma inclinação de ir em socorro das pessoas feridas ou em perigo. A cultura e a criação podem ajudar a definir as fronteiras dos outros relevantes, mas não parecem criar a relação básica em si. Eis porque pensadores do século XVIII, notadamente, aí eu adoro quando faz notadamente, eu adoro. Eu quero várias vezes falar na minha vida assim, notadamente. Notadamente, e a minha orientadora na filosofia, ela fala nomeadamente, aí essa eu consegui colocar. E aí eu falo assim, tipo, em vez de falar AKA, eu falo nomeadamente para poder, sabe, mandar uma. Achei né? sequer, né? Então, assim, a Aline, nomeadamente a mais bela do grupo, está certa. Mas notadamente Rousseau puderam acreditar numa suscetibilidade natural a sentir simpatia pelos outros. Certo. Instituições morais incomumente profundas, potentes e universais. Aí o negócio fedeu pro nosso lado. Porque o pessoal que tá sem câmera, quando você bota a câmera, você ganha elogio, tá vendo? Exatamente. Depois ele vai falar um pouco contra o relativismo cultural direto. Ele está falando que cultura e educação podem ajudar a definir os limites dos outros relevantes, mas não parecem criar a reação básica em si, né? Mas aí depois ele vai falar assim, mas eu não sou naturalista, né? No 1.2 ele vai ficar falando, gente, mas eu não sou naturalista. Depois eu vou até procurar o que é naturalista, porque falar tanto, eu acho que eu não estou sabendo o que é, e eu realmente não sabia o que era naturalista. Porque naturalista tipo, eu nasci assim e é explicar as coisas a partir do que, por exemplo, você faz isso bastante, Luciano, você é um naturalista. Quando eu li, eu falei, vou acusar o Luciano de ser naturalista. Tipo, você fala assim, o fulano. A Aline também é naturalista. Já acusando todo mundo. Tipo assim, que você faz as coisas por causa do biologismo ou da demanda biológica natural e evolutiva e não a partir da observação, síntese pela observação. Isso. E não só por observação, mas é exatamente isso que ele vai criticar. Não, mas isso está mais para frente, né? Não a partir disso, mas o que ele vai falar é que existem outras coisas também que trazem a explicação. Não é apenas isso. É que a gente não pode deixar isso de lado, mas não é essa a única explicação. Não é
tipo, a forma como... Bom, depois ele vai falar sobre isso, mas aqui ele tá falando, tipo, né, sobre não dá para deixar a cultura de lado, mas não é aquilo que faz com que a pessoa aja de tal ou tal maneira, né? É isso porque os pensadores do século XVIII puderam acreditar na suscetibilidade natural a sentir simpatia pelos outros, ou seja, ou coisas que há uma crítica hoje em dia a isso, né? Sentir simpatia pelos outros. O Elon Musk estava reclamando que as pessoas eram empáticas demais. Que era um problema natural, um problema dos humanos de hoje em dia, que eles são muito empáticos. Aí, as raízes do... Oi? Não, tô lendo. As raízes do respeito à vida e integridade parecem, de fato, ter toda essa profundidade e está talvez vinculadas à tendência quase universal entre outros animais de não matar membros da mesma espécie. Todavia, como tanta coisa na vida humana, esse instinto recebe na cultura, como vimos, formas variadas. Então, eu acho que isso aqui é importante. Como esse instinto recebe uma forma variável na cultura. Na minha, tá? Esse instinto recebe na cultura formas variadas. E a forma que assume é inseparável de uma descrição do que merece nosso respeito. A descrição parece articular a intuição. Ela nos diz, por exemplo, que os seres humanos são criaturas de Deus feitos à sua imagem, ou que são almas imortais, ou que são todos emanações do fogo divino, ou que são todos agentes racionais e assim têm uma dignidade que transcende qualquer outro ser. Ou alguma outra caracterização desse tipo. Só uma observação aqui, bem boba. Que texto bom, gente. Gostei. Não é? Tô bom. Uhum. Muito bom, né? Bom. Eu que vim aqui, ó, né? Não é? Gaiata no navio, tô achando. Então, aqui tá faltando coisa, né? Tá faltando um parágrafo aqui. Peraí, ó. O fogo sozinho, é isso? Gente. Peraí. As raízes do respeito, blá blá blá, e a forma, tá? O relato parece, diz os seres humanos, criaturas de Deus, fogo divino, as várias culturas. Não, tá. As várias culturas que restringem esse respeito fazem negando a descrição crucial para aqueles deixados de fora. Eles são considerados carentes de alma ou não totalmente racionais, ou talvez destinados por Deus a uma posição inferior. Ou seja, a gente, para negar respeito a alguém, a gente tem que destituir a pessoa de humanidade, né? Porque se a gente dá humanidade, a gente passa a ter que sentir necessidade de respeitá-la. Tá, aí ele continua. Portanto, nossas reações morais nesse domínio têm, por assim dizer, duas facetas. De um lado, são quase como instintos comparáveis ao nosso amor por doces, nossa aversão a substâncias nauseantes ou nosso medo de cair. Do outro, parece envolver afirmações, implícitas ou explícitas, sobre a natureza e a condição dos seres humanos. Nessa segunda perspectiva, uma reação moral configura-se como uma aceitação, uma afirmação de dada ontologia do humano. Aí aqui ele traz esse amigo aqui que é ontologia do humano. Aí que também eu fiquei, porra, o que é que ele está chamando de ontologia? E aí ele não vai chamar de ontologia num sentido, pelo que eu entendi, ele não vai chamar ontologia de ontologia no sentido que a gente entende, tipo, o existencialista heideggeriano de estrutura. Ele vai falar de ontologia como aquilo que conta como verdadeira, a estrutura
do significado que sustenta as distinções morais mais profundas. É isso que ele está chamando de ontologia. Aquilo que é a estrutura de significado de significado moral. Não o estudo do ser. Porque, para mim, ontologia é o estudo do ser. Mas aqui ele vai chamar a ontologia como a estrutura moral, estrutura de significado moral. Mas mais embaixo ele vai falar de ontologia de novo aqui, ó. Mas eu vou continuar aqui só para a gente entender. Uma importante corrente da consciência naturalista moderna tentou afastar essa segunda perspectiva, ou seja, qual que é a segunda perspectiva? É que a reação moral é uma afirmação da ontologia humana. O que isso significa? Tenta negar uma natureza humana, né? Tipo o pós-modernismo, por exemplo. É que não é naturalista ali, né? Então, o que ele está falando é que isso aqui, quando você tem uma reação moral, tá vindo de alguma coisa que é a estrutura do humano, é isso? Tipo, uma reação moral, uma reação humana a partir da estrutura do que é o humano. Pode falar, Rafa. Eu acho que ele está colocando aí, seria um lado espiritual, né? Lembra que ele falou que ia abordar isso também? Talvez ele esteja colocando essa ontologia nesse lado, porque para mim ele está transcendendo todos os aspectos, espiritual, social, cultural, biológico, ele está tentando trazer tudo, assim, fazendo transcendendo tudo, entendeu? E ele fala, né, que vai caracterizar assim mesmo, né? Eu acho que ele está fazendo uma caracterização. Ele está colocando as várias facetas, lembra que ele falou no começo, que ele colocava várias estudos por várias facetas? É isso que ele está fazendo, só está jogando as cartas na mesa para depois organizar. Eu acho que é isso mesmo. Tá, entendi. Razão, eu acho, hein? Que ele falou assim, então, e tem isso aqui, e tem isso aqui, e tem isso aqui também. Eu entendo assim também. Pode falar, Gui. Então, essa questão da ontologia humana, eu queria chamar atenção para 2 pontos, né? Antes, ele falou que em todas as culturas tem, até a palavra que o Luciano ficou rindo, um espanador de deveres, né? Então, assim, todas as culturas de demandas, todas as culturas têm um espanador de demandas, né? E aí ele cita diversas culturas. E inclusive os indígenas, se eu não me engano, que não estou com o livro em mãos. E logo embaixo ele fala de ontologia humana. E aí Acho que eu vou subir um pouquinho mais, que era aqui, né, que você estava falando. E eu acho que sim. Aqui, né? Não. Não, é mais para cima um pouco. Mas Aqui, ó, o espanador. Tá. Mas aí, esse conjunto, tá. E aí depois ele fala de ontologias, ontologia humana. A ontologia humana é o espanador de... Então, assim. Peraí, fala de novo, Gui. Eu esqueço o que eu falo. Eu vou falando e vou esquecendo. Então você pega na gravação aí, que eu não lembro, não. Não, mas eu entendi. O que você estava tentando falar da ontologia do humano é que que a ontologia do humano é esse espanador de... É o conjunto de bem, respeito, dignidade, é isso, a ontologia humana. Sim, mas aí tem uma questão, né? E ele fala assim, sempre está ligado a alguma coisa espiritual, religiosa e racionalidade. E aí, uma das coisas que me vem à mente, né? Porque ele cita no texto a questão, né? Quando que Cortés chega e deslumbra, né, os povos astecas e os povos incas, né? Ele não poderia reconhecer essa ontologia humana nesses povos. Eles são destituídos de racionalidade, de
qualquer outro tipo de coisa, né? Então ele não se reconhece nesses conjuntos, né, de espanador de demandas, né? A constituição ontológica de um asteca é diferente de um espanhol, né? A forma como que ele se relaciona no mundo. E aí, nesse ponto, né, que eu acredito que ele não esteja falando, né, de uma universalidade, né, mas como que a ontologia humana se constitui a partir de um conjunto de crenças que ele está situado, de culturas que ele está situado. E como que a gente consegue reconhecer o outro por causa disso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, até mesmo os portugueses, as suas relações com os africanos, os portugueses eles não reconheciam os povos africanos como aqueles que tinham seres humanos. Eles não participavam da mesma ontologia humana, né? Eles eram animais, porque eles não tinham racionalidade. Então, de uma certa forma, é seletor, né? E a gente identifica, tem certos sentimentos como empatia por aqueles que é do nosso grupo, por aqueles que é pertencente da nossa cultura, né? Eu não sei se isto faz sentido para vocês. Super faz, super faz. Eu achei que deu uma clareada no que ele está falando, porque ele está falando, por um lado, são instintos, né? Tipo, a ética é instintiva, de certa forma, né? Do mesmo jeito que você gosta de doce, você quer comer gordura, ou não, uma coisa física e que não tem como negociar com ela, mas, ao mesmo tempo, também é alguma coisa de status cultural, de dado, né? Então, uma reação moral é um assentimento, uma afirmação de uma ontologia. Então, quando você tem uma reação moral, você também está afirmando essa ontologia, é isso? Mas assim, eu acho que aí eu acho que entra uma coisa muito naturalista mesmo, né? Porque tem espécies de chimpanzés que eles matam outras espécies, né? Eles matam, mas aqueles que é do grupo, eles têm um sentimento, eles sentem afeto, né? Mas aqueles que é fora do grupo, eles se sentem no direito de matar, né? E eu penso que a mesma coisa acontece com os caninos, né? Aqueles que tá fora da matilha, né, é atacado. Eu acho que ele vai muito nessa linha de explicação, pelo menos a forma como que eu interpreto. Não estou falando verdade absoluta nenhuma, é a minha vertente. Não, mas eu acho que isso ajuda assim, acho que essa é uma boa síntese, sim, Guilherme, porque eu também estou vendo mais ou menos por essas linhas, assim, que ele está caracterizando essa natureza humana, que não é natureza de ser biológica, mas é natureza, assim, de uma constituição fundamentalmente humana que nos faz agir assim o assado, pertencer a um grupo ou classificar alguém como não pertencente a um determinado grupo. Vamos ler o que vem depois aqui. Lê aí, Line. Uma vertente importante da consciência naturalista moderna tentou excluir esse segundo lado. A gente já leu isso? Ou... Já leu isso? Essa parte? Não, pode ler. Aí mesmo que estamos, tá. Tentou excluir esse segundo lado. A gente leu, a gente tem que ler de novo, porque eu não entendi. Pois pronto, a gente lê de novo. Tentou excluir esse segundo lado e declará-lo dispensável ou irrelevante para a moralidade. Os motivos são múltiplos: desconfiança parcial de todos esses relatos ontológicos por causa do uso que alguns deles têm feito, por exemplo, para justificar restrições ou exclusões de hereges ou seres supostamente inferiores. E essa desconfiança é fortalecida onde reina um senso primitivista de que a natureza humana intocada respeita a vida por um instinto.
por instinto, desculpa. Mas é também, em parte, a grande nuvem epistemológica sob a qual jazem todos esses relatos para aqueles que seguiram as teorias empiristas ou racionalistas do conhecimento, inspiradas pelo sucesso da ciência natural moderna. Querem? Pode continuar aí, mas esse... É grande a tentação de nos contentarmos com o fato de termos tais reações e de considerarmos a ontologia que lhes dá articulação racional uma bobagem, um disparate de uma época passada. Essa postura pode acompanhar uma explicação sociobiológica para termos tais reações, que podem ser consideradas de utilidade evolutiva óbvia e, de fato, têm análogos entre outras espécies, como já mencionado. Valha, continua, mulher. Acho que pode continuar. Mas essa divisão clara não pode ser realizada. Relatos ontológicos se apresentam como articulações corretas de nossas reações instintivas de respeito. Nisso, nossa, essa frase eu achei bem louca, eu vou ler de novo. Mas essa divisão clara não pode ser realizada. Relatos ontológicos se apresentam como articulações corretas de nossas reações instintivas de respeito. Ah, tá. Acho que agora ficou mais claro. Nisso, eles tratam essas reações como diferentes de outras respostas. Intestinais. Viscerais, tá aqui. Viscerais é Acho que é gut reaction. menos... viscerais é menos visual do que intestinais. Por algum motivo. Como Eu nosso acho gosto que por é. doces ou nossa náusea com certos cheiros ou objetos. Não reconhecemos que há ali para articular, como fazemos no caso moral. Essa distinção é ilegítima, uma invenção metafísica, parece girar em torno disso. Em ambos os casos... Peraí, Guilherme, pausa aí. O Gui escreveu... É que eu não consigo ler o chat. Aí. Ele tem que cumprir o horário da escola. Ah, tá. Tá bom. Depois eu assisto o resto, então. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Guilherme. Prazer. Não, mas eu só vou cumprir o horário. Se vocês forem continuar, dá tempo para eu voltar. Ah, tá. A gente vai ficar até as 8. Tá, então dá tempo. Então vai. Eu não sei que horário é, tipo, bater ponto? Bater ponto? Ah, tá. Tá vendo como o português é uma língua maravilhosa? Maravilhosa. Se tivesse gente daqui de Portugal, eu ia ainda dizer, não, gente, Vixe, tem paz. não, E tem paz. aí não é, aí é mas outra aqui não tem ninguém língua. de Portugal, porque não tem ninguém. Aí é outra língua. Pera, continua aí, então, pera ainda. Enfim. Isso, essa resposta intestinal é gut reaction. Ah, tá, boa. Obrigada. Visceral é bem melhor do que intestinal. Intestinal. Essa distinção é ilegítima? Uma invenção metafísica? Parece girar em torno disso. Em ambos os casos, nossa resposta é para um objeto como uma certa propriedade. Mas em um caso, a propriedade marca o objeto como merecedor dessa reação. No outro, a conexão entre os dois é apenas um fato bruto. Assim, discutimos e raciocinamos sobre o que e quem é um objeto adequado de respeito moral, enquanto isso não parece ser possível para uma reação como... Sobe pagininha. A náusea. Náusea. A náusea. E não, essa náusea aí não é à toa, não, porque eu acho que ele tá com... Não, ele já falou náusea algumas vezes. Sim, ele começou comendo o seu cérebro, falando que a náusea é uma coisa física, mas essa náusea aqui, ele vai continuar falando, e essa náusea aqui, para mim, tem a ver com Sartre. Tá, vou continuar lendo. Porque quando o Sartre fala de náusea, ele está falando de uma coisa física que a gente sente, a reação física ao vazio existencial, né? A náusea da perda do sentido. Não, da perda do sentido, né?
Ah, tá, de vazio existencial. do vazio Fome. existencial, aquela náusea do perdido, da falta do propósito, daquilo que tá vazio de sentido. Eu não sei nada de Sartre, assim, né? Mas ele fala de náusea tantas vezes, e eu falei assim, não, aqui acho que ele Tá tá falando de náusea desconfiando que ele física, tem um né? Sartre aí, um Aí, existencialismo. quando eu fui mais pra frente, continuou falando de náusea, eu falei, eu acho que ele tá falando do Sartre. Eu acho que ele tá Mensagens misturando, subliminares. tipo, ele tá fazendo sabe, assim, uma piscadinha do tipo, eu tô falando aqui que a gente sente essa náusea física, mas aí pensa só que essa náusea existencial, ela não é só existencial, ela não tá ali material, ela é uma sensação física, né? Então, como é que você vai deixar de senti-la? Pode continuar, eu interrompi, mas porque a náusea me deixou empolgada quando eu li. É claro que podemos raciocinar que pode ser útil ou conveniente alterar os limites do que sentimos náusea. E podemos conseguir, com treinamento, fazê-lo. Mas o que parece não fazer sentido aqui é a suposição de que podemos articular uma descrição do nauseante em termos de suas propriedades intrínsecas. E, a partir disso... Isso eu não entendi. Mas pode continuar. Se quiser, a gente volta. Não, eu leio tudo aí, depois a gente... Você vai marcar. E, a partir disso, argumentar que certas coisas às quais, de fato, reagimos dessa maneira não são objetos realmente adequados para isso. Parece não haver outro critério para um conceito do nauseante, senão nossa reação, de fato, com náusea, às coisas que portam o conceito. Ao contrário do primeiro tipo de resposta, que se refere a um objeto próprio. Esta poderia... Desculpa, li tudo errado a entonação. Ao contrário do primeiro tipo de resposta, que se refere a um objeto próprio, esta poderia ser chamada de reação bruta. Eu não entendi nada. Quem vai me explicar? É confuso mesmo esse rolê aqui. Eu vou ler de novo. Mas o que parece não fazer sentido aqui é a suposição de que podemos articular uma descrição do nauseante objetivamente, né, em termos de suas propriedades intrínsecas. E a partir disso, argumentar que certas coisas às quais de fato reagimos dessa maneira não são objetos, essa parte me confundiu, não são objetos realmente adequados para isso. Parece não haver outro critério para um conceito do nauseante, senão nossa reação de fato com náusea às coisas que portam o conceito. Tá muito confuso, gente. Então, acho que ele tá dizendo, aqui está dizendo, você só pode sentir náusea de alguma coisa que te dá náusea. Você não pode, você pode aprender a não sentir náusea em certas coisas, mas você sente o que você pode falar, Rafa. Talvez ele esteja falando que esses conceitos nauseantes, eles têm uma ordem. Talvez seja isso. Algumas coisas você pode treinar para não ter, mas outros seria algo que incomum. Não sei, só estou tentando chutar também essa interpretação. Não, mas fala mais. Por exemplo, sei lá, assim, você pode ter náuseas de, como ele está falando, de certos conceitos, né? Ele fala aqui no final, né, de certos conceitos, de náuseas, certos conceitos, talvez algumas coisas sejam muito agressivas, muito violentas, que você possa ter náusea, ter uma repulsa, talvez uma nesse sentido, não sei também. Sim, Só sim. chutando. Tipo assim, não dá para você sentir náusea numa coisa que você tem... não sei, porque não é verdade isso. Eu achei bem confuso. Tipo, a gente sente. Eu achei que eu tava entendendo e aí... também, né? Na versão de vocês, gente, como é que tá isso aí? Com o merecedor lá em cima. Fala, aonde? Aqui? Aqui, ó, objeto merecedor, achei. Bom, desce aí. Propriedade marca o objeto como merecedor dessa reação. Em um caso, a propriedade marca o objeto como merecedor dessa reação, no outro, a conexão entre os dois é apenas um fato bruto. O que ele está falando de náusea seria essa questão do fato bruto, certo? A questão de merecimento, aí seria a questão moral? Ou vou confundir tudo? Eu acho que é por aí, viu? Eu acho que é por aí. Também tô achando que é nesse sentido. Tipo, ele, no começo desse parágrafo, ele tá falando que
não dá para ter uma divisão nítida, né? Que não é uma divisão nítida, porque as explicações ontológicas têm relação física com, né? Ele tá falando, tipo, não é uma coisa que a gente fala bastante quando a gente tá questionando psicopatologia, que a gente fala, tipo, quando a gente destitui aquele sujeito do local que ele tá, a gente começa a falar de psicopatologia, mas deslocando aquele sujeito e não contextualizando. Tipo, você não pode ter medo, mas se tem um leão na sua frente, tem um medo. Você não pode sentir estresse, mas aí você vive num capitalismo que tá o tempo todo se estressando, falando para você comprar, é óbvio que você vai ser estressado e ansioso, né? Então, tipo, tem um contexto físico, eu tô falando físico, mas existe um conceito, alguma coisa visceral, ou seja, alguma coisa Objetiva. corporal, né? Uhum. Porque aqui ele tá falando de vísceras, de corpo, de natureza, né? Que faz com que uma reação moral seja física, né? Isso eu entendi até aqui. É isso? É isso? Pode falar. Não precisa levantar a mão, não. Pode falar. Não, é que eu tô acostumada. Talvez nesse sentido institucional, visceral, seja no sentido tátil da coisa. Tipo no sentido aristotélico, alguma coisa assim, sabe? De você sentir mesmo, assim, mesmo no tato. Talvez ele esteja falando disso. Físico, né? Sentindo Físico, de fisicamente. tato. Porque se você lembra lá, a gente tá lendo no outro grupo do Aristóteles, lá de Anima, né? Exatamente. E dele o Aristóteles fala muito assim dessa relação de tato com inteligência, sabe, situação. Eu talvez ele esteja passando desse intestinal, nesse visceral, nesse sentido bruto mesmo, do tato mesmo, sabe? Talvez seja isso. Só que aí a gente não acha que as reações morais são físicas. E que parece que elas são uma invenção metafísica, né? Ele fala aqui, ó, não reconhecemos que há algo ali particular, é uma decisão ilegítima, não é invenção metafísica. Mas aí, ok, o objeto causa uma reação, e aí, certo, agora é essa parte aí que eu me embolo. Para mim, ele está continuando a tentar caracterizar, definir, descrever essa natureza humana, assim, o que faz dos humanos, que a gente, assim, ele está meio que diferenciando, que eu estou entendendo, diferenciando fisiologia dessa ontologia, né? Mas ele está dizendo que não dá para diferenciar, que não dá para separar, distinguir, né? Porque no próprio texto, durante a caracterização e descrição, ele se abre para essas perguntas, né? Assim, ele está propondo uma conversa, né? Também. Você falou uma palavra ótima, fisiologia, porque daí marca bem o que a gente, o que eu entendo, que para mim fica claro o gut reaction ser fisiologia, né? Tá, aí beleza, aí ele vai falar que parece que não tem outro critério para um conceito nauseante senão a reação. Aquilo que é nauseante é algo que causa náusea, né? Tipo, porque tá dizendo assim, existem objetos que são merecedores de sentir náusea, mas e a gente vai ter um objeto que obedece a isso, certo? Mas que existe a possibilidade de. Mas o que parece não fazer sentido aqui é a suposição de que podemos articular uma descrição do nauseante em termos de suas propriedades intrínsecas. E, a partir disso, argumentar que certas coisas às quais de fato reagimos dessa maneira não são objetos realmente adequados para isso.
Ou seja, você articular que há uma reação fisiológica, mas que ela não deveria acontecer? É isso? Aqui se ele Tô tá tendo a reação fisiológica nesse momento, gente, Tá. parar na minha cara. E Vai, se ele tá continua. falando que é fato bruto, tipo assim, não faz sentido a gente falar, ah, tá, não, isso daí não deveria dar náusea, né? É, que não faz sentido você dizer, tá, mas por que você está sentindo isso? Não é para você sentir. Pode falar? Eu peguei a discussão que eu estava me movendo, mas eu estava ouvindo aqui, não sei se vai fazer sentido, aí se não fizer, vocês me cortam, tá? Tá. A gente vai sentir náusea se não fizesse. Então, eu pelo menos eu penso, né, quando que vocês falam de fisiológico, né, e dessa náusea, eu interpreto como a gente precisa fazer uma distinção, né? E eu parece que ele está tentando fazer uma concepção de humano mais realista, né? E o mais realista o possível, e não uma figura idealizada. E então a gente precisa, pelo menos eu, né, penso assim, a gente precisa tentar localizar, tá? O que seria essa fisiologia, né? Seria a forma como que a gente percebe o mundo, né? De forma bruta, né? A partir de sensações, né? E impulsos, que se convertem em afetos, né? Só que esses afetos, quanto que a gente converte essas sensações em afetos, elas se tornam conceitos. E eu acho que ele se refere de uma forma que esses conceitos que geram uma reação nauseante. Não é necessariamente o que a gente está sentindo, mas como que a gente aloca o que a gente está sentindo em conceitos. Faz sentido para vocês? Pô, eu acho que faz bastante, assim. O que você acha, Lu? Acho que, não sei, no texto acho que ele não passou ainda para essas coisas. Pode ser. É que ele não foi tanto para essa questão de tá, como que a gente vai conceber os afetos. Tá, mas tipo, porque eu não entendo o que ele tá. Assim, quando o Guilherme fala, eu consigo entender mais ou menos o que ele tá falando, mas esse parágrafo eu não consigo entender nada. Tipo, eu não entendo do que ele tá falando. É que, ó, no parágrafo anterior, ele tá falando, tipo, ah, tá, beleza, é grande a tentação da gente considerar toda a explicação ontológica, tipo, como uma besteira só da porra. Tá, como blá blá blá, né? Blá 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 filosófico. Isso, essa posição pode acompanhar de uma explicação, pode ser acompanhada de uma explicação sociobiológica, para o fato da gente ter essas reações, que pode ser julgado de forma, pode ser julgado de óbvia utilidade evolutiva e ter de fatos análogos entre outras espécies, como já foi mencionado. Aí ele vai para, tá, mas, no entanto, contudo, todavia, essa divisão tão nítida, qual que é essa divisão que ele está falando? De sociobiológica para blá 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 ontológico. Não é? O que pode ser julgado óbvio, a utilidade evolutiva versus a ontologia, que é esse conjunto de estruturas simbólicas, né? É isso? Não sei. Eu acho que seria interessante a gente retomar um conceito que já foi até dito anteriormente, que ele utiliza o conceito de crenças morais. Crenças morais. Crenças morais, quando a gente se refere de crenças morais, a gente está falando de tudo aquilo que é cognoscível, né? E existe crenças não cognoscíveis, que são crenças aconceituais, né? Pelo menos quando a gente fala em metaética, a gente admite que há crenças não conceituais, né? Que é alguma coisa mais instintivo, pulsional. E aí, talvez, que seja esta questão, né? Como que a gente articula essas crenças morais com essas crenças não conceituais. Esses conjuntos pulsional, afetivo,
sensorial. Tá. Tipo assim, parece não haver outro critério para um conceito do nauseante. Parece não haver outro critério para um conceito do nauseante além da nossa reação efetiva de náusea às coisas a que se aplica o conceito. Ou seja, as nossas reações morais a essas relações viscerais. Porque daí ele vai falar aqui, ó. Assimilar as nossas reações morais, essas relações viscerais, significaria considerar toda a nossa conversa sobre objetos adequados de resposta moral como totalmente ilusória. Do que você tá falando, mano? Do que você tá falando? Eu não consigo entender o que ele tá falando. Não consigo entender. Tipo, esses daqui, ó, daqui. É que aí ele está rebatendo o que ele está chamando de naturalismo, certo? E disso, incluindo aí sociobiologia. Eu não consigo entender o que ele tá falando. Não entra no meu cérebrozinho feminino. Fisiologicamente, biologicamente feminino, menor. Não consigo entender, Eu meu. não sei fazer o barulho de sirene, mas tá aqui a polícia. Oh! My female brain does not capite. Cara, porque eu não entendo o que ele tá falando. Acho que é isso. A gente pode pausar aqui na página 18. E aí vocês fazem lição de casa, cada um faz um artigo para explicar para mim o que são esses 3 parágrafos. Ou um desenho. Um desenho também. Um nude. Um infográfico, um mapa mental. Um ensaio núdico. Uma esquete teatral. Alguma explicação. Não, mas aí a gente continua na próxima. Porque aí a gente relê isso, pergunta para o ChatGPT, pega um comentador para ver se... É porque eu não estou entendendo. Pode falar, Gui. Então, mas aí, só depois da onde que você marcou, olha só, a crença de que estamos discriminando propriedades reais com critérios independentes de nossas reações de fato seria considerado infundada. Eu acho que isto é basicamente o que eu estava tentando dizer, mas só que eu não sei se eu fui claro o suficiente. A relação dessa... A crença de que estamos discriminando propriedades reais com critérios independentes de nossas reações de fato seria considerada infundada. Eu até fui perguntar para o ChatGPT o que era fucking teoria do erro. Nossa, que bom que tem vocês aqui, gente. Porque tem hora que quando eu acho que eu tô entendendo o que esse homem tá falando, né? Aí eu não começo a entrar na cabeça dele, eu não consigo explicar diferente dele. Mesmo quando eu tô achando que eu tô entendendo, entende? Eu não... Ainda bem que tem vocês aqui. Eu montei o grupo justamente porque não é? Faz 20 anos que eu tô tentando ler esse livro. Aí eu começo a ler e falo, quê? É que aqui, pelo que eu tô entendendo, ele não é grandes coisas, tipo assim, ele tá tentando rebater o naturalismo. A visão que seria, tipo, moral, eu acho que sim. Seria só besteira, a ilusão e os cacete a 4. Eu acho que sim, porque... Ele tá rebatendo que o que o naturalista fala, que dessas relações que a gente tem, as relações morais versus as relações físicas, ser ilusória que é uma besteira. Isso. Tá. Agora eu entendi melhor. Não, agora eu que não entendi, peraí. Porque eu achei que ele estava introduzindo um componente ali, falando da sociobiologia e tal, e falando... ele conceitua, assim, o naturalismo, conceitua ontologia humana, começa a introduzir uma parte de
falando de sociobiologia e tal. Aí, qual foi o teu insight, Márcia? Só para eu fazer as matemáticas aqui. Que Gente, eu vou ter que Your ir, math. tá? Até mais, gente. Valeu, um abraço, hein? tchau, a gente tá Tchau, indo Guilherme, também. prazer. Não, é o Rafael que tá indo. Rafael, tchau, Rafael. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, Tchau, até a abraço. próxima. Daqui a 2 semanas. Tchau. Beleza, abraço. Segunda Tchau. vez que eu acho que o Guilherme tá indo embora. É que ele tá sempre ameaçando. Olha que eu vou, hein? Olha que eu vou. Eu acho que. Ai, meu. Tipo, o próximo parágrafo, ele vai falar o bagulho aqui, ó. Esse bagulho a gente finaliza e vai embora. Vai-se embora. Ele fala assim: ora, essa perspectiva sociobiológica ou externa é completamente distinta da maneira como de fato discutimos, refletimos e deliberando em nossa vida moral. Ele está falando que essa forma de ver sociobiológica não é o jeito que a gente vive, que a gente discute, que a gente cria moral. Agora somos todos universalistas em termos do respeito à vida e à integridade, ou seja, ninguém vai questionar isso, né? Inclusive, um dos grandes argumentos do veganismo é respeito à vida, né? Então, e é difícil quando a pessoa fala isso, você fala, foda-se. Não dá para falar isso, né? Quer dizer, dá Não pra é o falar, meu mas... argumento para o veganismo, eu só queria dizer isso. Meu argumento para o veganismo é o uso de terra, uso de terra e de água, basicamente. Mas um dos argumentos é respeito à vida e direitos, sim, né? acho que é o maior argumento. Vida, né? Mas isso não significa simplesmente que temos essas reações por acaso, ou que decidimos, à luz da atual situação da raça humana, que é útil ter essas reações. Aí é onde ele está. Aí aqui eu entendi o que ele estava querendo dizer nos outros, porque ele disse muito mal. De que o que o naturalista fala é que a gente tem certas reações porque elas são úteis, e se essas reações não parecem ser explicadas de um jeito que responda à utilidade delas, elas não são aceitáveis. E é o que ele está dizendo, é que não é isso, que a gente não funciona assim. Significa, em vez disso, que acreditamos que seria profundamente errado e sem fundamento definir fronteiras que não incluíssem toda a raça humana. Difícil, né, esse texto. Porque eu acho que ele está falando, ele está articulando pró-universalismo, ele está dizendo que existe sim universalidade, que existe sim. Eu acho que é isso. Eu não sei. Pelo que eu estou entendendo, tipo assim, ele está falando que o método das ciências naturais para abordar questões morais não seria o melhor, saca? Sim. É que é dúbio, né? Porque às vezes parece que ele tá falando que ele é universalista, aí você fala assim, não. Não, ele é. Aí você não sabe muito bem para onde é, o que não é, né? É que a gente está tentando ler se é universalista, se é realista, se é subjetivista, relativista e os cacete, né? Você chega num lugar, aí ele fala, não, pero tem mais. Aí ele Pero no fala, mucho. tá, certo. Aí ele fala, não, você não entendeu, peraí. Deixa eu dar uma cura, ele dá umas curvas, assim, né? Ele parece que ele tá indo para um lugar, aí você fala, opa! Vamos chamar o ele vai pra Deleuze outro, aqui, vem, Deleuzinho, chega, vem cá. né? Bom, Ajuda aqui. então vamos parar aqui, né? Na página 19. Pensando que com o cérebro descansado, daqui a 15 dias a gente volta, ver se a gente Com um tomou artigo algum científico tipo de... explicando isso. algum tipo de... Nossa, que cheiro de pastel que veio aqui. Meu Deus. Nossa, eu preciso muito comer um pastel agora. Um pastel, meu, porque eu estou em São Paulo. Tá. Eu ia falar mais alguma coisa no final da...
Ah, gente, eu vou fazer uns recortes desse negócio e colocar no Instagram. Se vocês tiverem. Não vou fazer só meu, eu vou fazer de vocês, tudo bem? Tá bom? Ei, Guilherme, tudo bem? Você falou Eu já ia que fala dizer, coisa acho que vai bonita, ter mais mas se quase você não Guilherme, fizer, né? eu não recorto você. Eu sou meio tímido, mas sim. eu não vendo, tá tudo bem. Tudo bem? Tá bom. Tá? Mas se não tiver, não tem problema. Mas assim, olha pra você Tentar que não não, fala né? muita besteira, né? Aí eu vou Não, que você falar falou cada coisa uma massa. bosta lá Você e fala aí muito de repente eu bonito. tô exposto, assim, porque eu sou meio tímido. Mas você falou super bem, você sempre fala bem, só fala coisa Sim, falou legal, super só bem. contribui. Né? Vocês estão no grupo de ética, não pode mentir, hein? Exatamente. Aqui é só honestidade. Mas essa visão é naturalista ou é universalista? Ou é teoriana, ou seja, não sabemos. Tá bom, então, gente. Obrigada pela paciência. Oi, Diana. Se você é tímida, a Diana é mais tímida ainda. Ela adora vir nos grupos que ela fica só lá assim, ó. A bichinha observando. deve estar adiantando as coisas em casa enquanto tá ouvindo a Oh, gente. para daqui 2 semanas. Gente, é que hoje eu tô doente, então eu não tô falando. Ah, Eu é, peguei gripe. mas ela é tímida, mas você é tímida, né? Eu nunca encho o saco dela, só quando ela fala, quando ela quer, porque eu não fico forçando porque ela é tímida. Eu falei se arrumar a casa, porque a minha casa tá um caos e eu ia arrumar enquanto eu escutava vocês. Mas aí não dá, a gente não deixou, você teve que participar. Continuei com a casa bagunçada mesmo, foi isso. Mas agora você sabe do que você achava que você sabia sobre o Charles Taylor. Tá vendo? Não, e assim, eu tô aqui, ó, na minha caminha pronta. Se eu tivesse arrumando casa, eu ia estar pronta para treino de. Exatamente. Agora você já tá pronta para sonhar com naturalismo. Pô, para daqui 2 semanas a gente ficar relendo esses parágrafos até tentar entender alguma coisa, ou a gente vai sair Não, daqui? vamos seguir, né? Vamos seguir. Vamos ler até o 2 agora? A gente passa uns 10 minutos falando assim, no capítulo anterior. Vamos até o 2, então, porque, assim, na verdade, eu acho que 1.3 vai falar sobre respeito e é cacete. Mas vamos até o 2, que foi até onde eu fui. Aí eu vou reler. Gente, peraí, deixa eu continuar Exato. aqui falando com. Diana, a bichinha tirou o tempinho dela doente pra ficar aqui com a gente, ouvindo a Verdade. gente. Tá vendo? Obrigada, Que Edinho. coisa linda. Obrigada, Diana. Melhoras, Diana. Aqui, Pode falar. eu só acho que 2 semanas é muito tempo e eu acho que a gente, não sei, mas eu acho que seria bom, né, não deixar o corpo esfriar dessas discussões. Eu acho que foi bem interessante. Sim. E, assim, eu tenho um certo receio de grupos a cada 15 dias, porque eu acho que vai esfriando o corpo, e aí, quando que vê, todo mundo já tá desanimado, porque começa a planejar outras coisas, sabe? E assim, eu sexta-feira eu tenho disponibilidade, tenho e não tenho, né? Mas aí teria que ver, né? É um coletivo, eu não posso falar nada, mas eu acharia interessante ser 7 dias. Eu acho que a gente poderia tentar dar uma continuidade no chat e tal, mas o chat é meio caótico, o chat do WhatsApp, né? Eu posso semanalmente, só essa sexta eu não posso, porque eu tenho uma peça de teatro que eu comprei faz tempo e aí é às 8 que eu tenho que estar lá. Aí não rola. Mas a gente pode fazer semana, não sei. É o Luciano que vai dizer se pode ou não. Que eu só venho se ele vier. Que geralmente eu posso, mas é que vai ter uma outra sexta que eu vou ter que faltar, sabe? Aí a gente pula mesmo. Mas se a gente deixar toda sexta, é uma possibilidade, né? Eu acho uma boa. Se vem você não vai poder, então a gente não vou. Semanas depois a gente vê se faz semanalmente. Gente, eu nem sei que dia do mês é hoje, peraí. No caso, 27 de setembro, né? Então, Aí já é 27, sexta, Bom, deixa eu ir, sexta, eu tô atrasada. já é outubro. Vou dar agora. Vou pagar minha conta de internet.
Tchau. Tchau, pessoas. Tchau. Até Tchau, daqui a 2 gente. semanas, mas vai ser quinzenal. Tchau. Beijos. Foi um prazer. Tchauzinho. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Tchau.